O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. Chegada à Vila, de Graciliano Ramos, voz, Iba Mendes. Era uma noite fria, vozes misturavam-se na calçada, andava gente em redor de uma fogueira grande no pátio, estalavam brasas, labaredas cresciam, iluminavam pedaços de figuras, esmoreciam, e da sombra fumacenta vinham risadas longas. Meu pai invisível comentava: parece um Papa Lagartas. Que seria Papa Lagartas? Se meu pai não me esfriasse a curiosidade, repetindo uma frase suja a respeito dos perguntadores, resolver-me-ia interrogá-lo. A frase me espantava sempre. Não queria convencer-me de que ouvia nomes tão feios, e quando me inteirava bem do sentido deles, afastava-me triste e humilhado, achando meu pai grosseiro e jurando emendar-me. Pensei em dirigir-me a uma dessas pessoas ocultas na escuridão. Havia rebuliço, rinchos, passos, pancadas de tampas de baús e as gargalhadas junto ao fogo. Que seria Papa Lagartas? Sem os malditos sapatos duros como pau, decidi-me a entrar, sair, informar-me. Certamente não me ligariam importância. E os sapatos me incomodavam os dedos, esfolavam os calcanhares. Onde estariam as minhas alpercatas? Na roupa estreita movia-me com dificuldade. Em geral eu usava camisa, saltava e corria com um bichinho, trepava nas pernas de José Bahia, que nascera de 7 meses e fora criado sem mamar. José Bahia era ótimo, talvez por não ter mamado e haver nascido de 7 meses, o que devia ser uma exceção. Se José Bahia aparecesse ali, explicar-me-ia o Papa Lagartas. A calça, o paletó e os sapatos pressagiavam acontecimentos volumosos, e palavras enigmáticas haviam-me despertado suspeitas vagas, medíocre entusiasmo por aventuras imprecisas e medo. Que iria suceder? Bom que José Bahia estivesse comigo, papagueando na sua língua fácil e capenga, livrando-me de sustos. A recordação dessa antiga cena mostra minha casa virada, extravagância que mais tarde se reproduziu. Muitas vezes as ruas e os prédios se deslocaram, deixando-me perplexo, desnorteado. A porta da frente e o copiar não davam para o açude, como de ordinário, mas para os montes de lixo e o pé de turco. Havia uma pausa. As vozes, o rumor de malas arrastadas, as chamas da fogueira, os rinchos, as gargalhadas do Papa Lagarta sumiram-se. Achei-me hora depois, dia claro, escanchado na maçaneta de uma cela, horrivelmente sacolejado pelo trote de um cavalo, grossas mãos amparando-me. Atravessávamos uma povoação, 2 filas de casebres desertos, e entre elas cabanas de barro negro e palha seca. Para que serviria aquilo? Alguém falou em botequins e em festa. Não compreendi os botequins nem a festa, mas as construções de terra e palha queimada impressionaram-me. Perdi-as de vista, esqueci-as logo, sacudido pela andadura que me desarrumava as entranhas, aumentava e diminuía a vegetação espinhosa e familiar de xique-xiques e mandacarus. De repente me vi apeado, em abandono completo, num mundo estranho, cheio de casas, brancas ou pintadas, sem alpendres, notáveis. Havia 2 maravilhosas, uma de quadrados faiscantes, uma que se mostrava noutra. Avizinhei-me do sobradinho, fugi medroso e confuso. Nunca teria podido imaginar uma casa trepada. No debaixo percebi criaturas vermelhas e azuis, todas iguais. Na de cima, 2 sujeitos se debruçavam conversando a uma janela, e não sei porquê,
talvez por estarem de poleiro, julguei-os enormes. Um deles vestia farda vermelha e azul, como os do andar térreo, mas com listas e galões amarelos nos punhos. Eu ignorava as fardas e os galões, objetos preciosos, evidentemente. Procurei amar o José Bahia, debalde. Longe da fazenda, considerei-me fora da realidade e só. De fato, não estava só. Várias pessoas transitavam por ali, ruídos vagos quebravam o silêncio. Admirável a casa suspensa, como um garoto erguido em pernas de pau. Cheguei-me a ela novamente, arredei-me para que brilhava, faiscava. O paletó feria-me os sovacos, os sapatos mordiam-me os pés e tropicavam no tijolo. Senti falta da camisa e das alpercatas. No outro lado da rua, um longo corredor expunha um quintal cheio de roseiras. Deixei a farda, os galões, as paredes luminosas. Fiquei muito tempo olhando as flores. Tencionei examiná-las de perto. Ressurgiu o isolamento. Pus-me a caminhar ansioso na calçada. O meu desejo era gritar, pedir informações. Necessário voltar. Distraí-me com as baronesas do açude, os marreques e a vazante. Absurdo alguém viver num lugar onde se apertavam tantas casas. Até então houvera 4 ou 5. O copiar da nossa era escorado por esteios robustos de aroeira. José Bahia segurava-me os braços e rodava. Ao largar-me, eu saía tonto, cambaleando. As cercas e as árvores giravam, os esteios giravam e batiam-me na cabeça. Minha mãe descompunha José Bahia, mas ele não lhe dava atenção. Rodopiava, contava histórias de onça, dizia que tinha nascido de 7 meses, fora criado sem mamar, bebera leite de 100 vacas na porteira do curral. A porteira do curral estava longe, o açude, a vazante, os marrecos e as baronesas desmaiavam. Chamas lambiam vultos, um arrieiro soltava gargalhadas, papa-lagartas. Depois vinham botequins de barro e palha, o trote de um animal a sacudir-me pelas estradas, chique-chiques e mandacarus subindo e descendo. Os botequins e os papa-lagartas envelheciam. Sensações violentas obliteravam chique-chiques e mandacarus. Essas plantas não se acomodariam junto à grande arapuca levantada em pernas de pau. Senti vontade de chorar, também não me acomodaria. Vi uma porta aberta, entrei, fui à sala de jantar, farejando o meu povo. Dona Clara, a mulher que ia chamar-se Dona Clara, sentada numa esteira, dava papa a um menino. Embrulhei-me e, descobrindo um gato, perguntei de quem era o gato. Dona Clara respondeu que era dela. Retirei-me, andei à toa na calçada, procurando José Bahia, muitas queixas fervilhando-me no interior. Não me recordava da chegada, não sabia como tinha ido parar ali. Se me esquecesse no meio de surpresas, precisei recolher-me. Enxerguei outra porta, enveredei por ela, detive-me na sala de jantar, percebi o gato, a esteira, o menino e Dona Clara. Tornei a perguntar de quem era o gato e obtive a mesma resposta. Esperei mais algumas palavras, não vieram e saí desapontado. Pretendera, referindo-me ao gato, não que Dona Clara se contentasse com ele, mas puxasse conversa, falasse nos homens de roupa vermelha e azul, na casa faiscante, nas roseiras. Dona Clara não decifrou o meu intuito e achei-me na rua, encolhido, murcho. A janela do sobradinho fechou-se. No andar térreo, porém, os sujeitos coloridos mexiam-se com animação e um deles cantava uma cantiga mole, bamba, muito diferente da de José Bahia. 2 ou 3 velhas surgiram na casa das roseiras. Elas e alguns transeuntes constituíram de chofre multidão, e a multidão me fascinava e amedrontava. Acercava-me timidamente do sobradinho, queria ouvir histórias, risadas, cantigas, e queria ausentar-me dali, descalçar-me, ver minhas irmãs, entreter-me com o moleque José. Vaguei na calçada cocheando, os olhos turvos, as virilhas úmidas. Sentei-me no chão, cansado e infeliz. Encostei-me depois a uma parede e adormeci.
Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.